Olá pessoal, hoje nossa aula é sobre conversão de unidades de medidas e vamos falar sobre a conversão de medidas de capacidade, onde a unidade padrão é o litro. Os primeiros exemplos que eu vou mostrar a vocês são de unidades maiores para unidades menores, ou seja, da esquerda para a direita na tabela. Vou até colocar aqui, da esquerda para a direita. Antes de pensar nas conversões, eu vou completar minha tabela de conversão. Partindo do litro para a direita, decilitro, centilitro e mililitro. Para a esquerda, decalitro, hectolitro e quilolitro. Lembrando, pessoal, que aprendendo a usar a tabela de litro, a gente também sabe usar a tabela de metro e de grama. É a mesma tabela. Vamos lá. 5 litros para ml. Quando eu falo unidade de medida, eu tenho que olhar para o meu algarismo da unidade. O algarismo da unidade de 5 é o próprio 5. E é ele que eu vou colocar na unidade que foi dada, litro. Então, 5 vai ficar aqui em litro. Eu não quero passar para ml. Como eu estou indo para uma unidade menor, eu vou aumentar o número. O sentido é sempre o contrário. Se vamos diminuir a unidade, a gente aumenta o número para compensar, porque o valor é o mesmo. Então tem que haver uma compensação. Unidades maiores, números menores. Unidades menores, números maiores. Então eu vou aumentar esse número. Como? Completando com zero. A vírgula que anteriormente estava aqui no final do 5 vai passar aqui para o final desse zero no ml. Como 5.000 é a mesma coisa que 5.000,0, eu não preciso botar o vírgula zero. Então, 5 litros, 5.000 ml. Essa conversão é bem intuitiva, porque a gente sabe que da unidade para o ml é sempre vezes 1.000. Mas vamos fazer outras conversões agora. 23 decalitros para centilitros. Eu vou colocar o algarismo da unidade em decalitro. É o 2? Não, gente. Unidade, dezena. Então, o 3, que é o algarismo da unidade, vai ficar em decalitro na tabela. E o 2, ao lado, em hectolitro. Como eu quero passar para centilitro, complete com zero, até chegar em centilitro. 0, 0, 0. Chegou em centilitro, acabou a conversão. O número que está aqui vai ser o número que a gente vai colocar em centilitro. 23.000 centilitros. 124 quilolitros para decilitro. Qual é o algarismo da unidade? Vocês sempre têm que se fazer essa pergunta. O algarismo da unidade é o 4. E é ele que vai ficar em quilolitro. Mas não tem nada para a esquerda da tabela. Tem sim, gente. Existem unidades maiores que o quilo. Tem o mega, tem o giga, tem o tera. Só que nesse momento nós não estamos utilizando. É só colocar o 2 e o 1 aqui ao lado. Não vai mudar em nada pra gente. Então, 124 com o 4, que é a unidade, o algarismo da unidade na unidade dada. E vamos completar até a unidade solicitada, que é decilitro. Completar com zeros. Esse completar com zero é porque a vírgula está correndo. A vírgula estava aqui no 4. Ela correu 1, 2, 3, 4 casas.
Por que que ela corre? Porque quando a gente passa do quilolitro para o decilitro, a gente está multiplicando 1, 2, 3, 4 por 10.000, que são 4 zeros. É só acrescentar os 4 zeros. Então, completando aqui, 124 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Que número que ficou esse? 1.240.000 decilitros. Agora, complica um pouquinho, mas nada demais. Aqui a gente estava com números inteiros, né? Números naturais. Aqui agora a gente está com números decimais. A pergunta continua a mesma. Qual o meu algarismo da unidade? Nos primeiros casos, percebam que o algarismo da unidade já é o último algarismo do número, né? Da esquerda para a direita é o último. Quando estamos olhando para números decimais, o algarismo da unidade não será o último algarismo do número. Vai ser o último antes da vírgula, vai ser o último da parte inteira. Então, 1,3, que é 1 inteiro e 3 décimos. O último da parte inteira é o 1. E o 1 que vai ficar no hectolitro. Então, 1 vai ficar no hectolitro, 3 ao lado, no decalitro. A vírgula estava aqui, ó. Só que agora tem que passar para litro. Complete com o zero até litro. E a vírgula ela vai correr 1, 2 casas. Vai passar para o fim do número. Essa vírgula não está mais aqui. Eu preciso botar 130, vírgula? Não, se você colocar 130, vírgula, você tem que botar vírgula zero, tá? Pode deixar só 130. 14,7 ou 14 inteiros e 7 décimos. Qual o algarismo da unidade? O último da parte inteira, então é o 4. 4 vai ficar no decilitro. 1 à esquerda e o 7 à direita. A vírgula que estava entre o 4 e o 7, agora eu tenho que completar para ml. Então, eu completo com zero e essa vírgula vai passar para o fim do número. Coisa que eu não preciso representar, porque depois da vírgula é zero. Então, 1.470 ml. E 240,25 litros. Qual é o algarismo da unidade nesse caso? É o zero. 240 inteiros e 25 centésimos. Então, é o zero. O zero vai ficar em litros. 0, 4 e 2 à esquerda e 25 à direita. Cada casinha é um algarismo. A vírgula estava aqui, no zero, no litro. Como agora eu quero em ml, essa vírgula tem que passar aqui agora para o ml e a gente completa com zero. Então, vai ficar 240.000, porque essa vírgula não está mais aqui, corta ela. 250 ml. Então, lembra, primeira pergunta que vocês têm que fazer. Qual é o meu algarismo da unidade? Ele tem que ficar na unidade dada. E vocês vão completar com zero até a unidade solicitada. Ou correr a vírgula até essa unidade. Por exemplo, se fosse 240,25 litros, para passar para decilitro, eu vou fazer uma segunda aqui com o mesmo valor. Eu ficaria com 0 no litro, 4 e 2, 2 e 5. A vírgula estava aqui no zero, no 240. Como eu quero passar agora para decilitro, eu não vou precisar completar, porque eu já tenho algarismos aqui.
A vírgula ela só vai correr até o decilitro. Nesse caso, eu não preciso completar. Então, se fosse para decilitro, seria 2.402,5 decilitros. Ou 2.402 inteiros e 5 décimos de decilitro. Mas ninguém fala assim, né, gente? Na nossa linguagem corrente, linguagem oral, 2.402,5 decilitros. Lembra que a vírgula tem que ir para a unidade solicitada e não sempre para o fim do número. E agora, pessoal? Agora vamos ver de uma unidade menor para uma maior. Se eu estou aumentando a unidade, eu vou diminuir o número. Sempre vai acontecer isso. Se eu aumento a unidade, eu diminuo o número. Se eu diminuo a unidade, eu aumento o número, para ter a compensação que eu já falei com vocês. Quando eu vou de uma unidade menor para uma maior, é da direita para a esquerda. Vamos lá. Tenho 6 centilitros para litro. A pergunta primeira é a mesma. Qual é o meu algarismo da unidade? Nesse caso é o próprio 6. Eu vou colocar o 6 em centilitro na tabela. Vamos completar nossa tabela primeiro. Decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro e quilolitro. Vocês têm que saber montar essa tabela. Agora vamos para o nosso 6 centilitros ali. O 6 em centilitro. Quero passar agora para litro. A vírgula estava aqui depois do 6, no final do número natural. Vai correr 1, 2 casas. A vírgula vai passar a ficar aqui. Completo com 0. Então, 0,06 litros. 25 ml, mililitros. Qual o algarismo da unidade? 5, né, pessoal? Então, 5 vai ficar no ml, no mililitro. E o 2 ao lado. Estava ao lado lá no número, vai ficar ao lado aqui. Quero passar para decalitro. A vírgula estava aqui, depois do 5, sempre no final do número quando ele for natural. 1, 2, 3, 4. Vai passar para o decalitro. Complete com zeros. Então, esse valor, 0,0025 decalitros. Percebam, era 25, passou para um número menor que 0. Então, diminuiu o número porque a unidade aumentou. 250 litros. O 0 é o meu algarismo da unidade. Então, o 0 vai ficar em litro. 0,52. Vai completar na tabelinha. Colocou o seu número? Olha para que unidade você quer ir. Quero ir para quilolitro. Então, eu já estou em hecto. Vou completar com um 0 e a vírgula vai ficar em quilolitro. Então, 250 litros, 0,25 ou 250, tanto faz, pode botar esse 0 ou não, esse 0 é optativo, quilolitros. 0,250 ou simplesmente 0,25. Esse último 0 aí não precisa colocar. Esse tipo de conversão a gente vê muito em grama. Eu tenho 250 gramas. Então, para quilograma, 0,250 quilogramas.
Normalmente, quando a gente compra alguma coisa em padaria, presunto, queijo, aparece essa conversão. Então, a gente já está mais acostumado. Vamos para os números decimais. A pergunta continua a mesma. Qual é o meu algarismo da unidade? 0. Então, vai ficar 0 em litro. 0 em litro e 5 em decilitro. A vírgula estava aqui. Quando é decimal, eu gosto de colocar a vírgula onde ela estava. Quero passar para hectolitro. Então, decalitro, hectolitro. A vírgula passa agora para a unidade solicitada. Essa vírgula não tem mais. Então, 0,005. Ou 5 milésimos, né, gente? Está na terceira casa decimal, milésimos. Próximo exemplo, 21,6 ou 21 inteiros e 6 décimos. O algarismo da unidade é o 1. O 1, então, vai ficar em decilitro. E a gente completa com o restante do número dado. A vírgula estava aqui, em decilitro. Quero passar para litro. Não vou precisar completar com nenhum zero, porque já tem algarismo significativo em litro. Só colocar a vírgula agora para cá e cortar a vírgula anterior. Então, agora o número 2,16 litros. Olhando agora o próximo número, 347,55 decalitros. Qual o algarismo da unidade? O último antes de virar a vírgula, é o 7, pessoal. O 7 é da unidade. Então, o 7 vai ficar na unidade dada, em decalitro. Coloco ele primeiro. Eu gosto de começar sempre do da unidade. 4, 3. E para a direita? 5, 5. A vírgula estava em decalitro. Agora, essa vírgula vai passar para quilolitro. Eu não vou precisar novamente completar com zero. Só realmente vou precisar correr a vírgula. Hectolitro, quilolitro. A vírgula vai passar aqui para o 3. Eu vou cortar a vírgula anterior. E o número novo, 3,4755 quilolitros. Vamos revisar, então. Primeiro ponto, gente. Qual é o seu algarismo da unidade? Esse algarismo tem que ficar na unidade dada. Vou pegar esse último exemplo. O 7 era o algarismo da unidade. Ficou em decalitro, na unidade dada. Segundo ponto. Complete o número na tabela. Terceiro ponto. Olhe qual a unidade solicitada. A vírgula vai passar para a unidade solicitada. Por quê? Dessa forma, o novo algarismo da unidade vai ser da unidade solicitada. E agora, pessoal? Agora é com vocês. Vocês vão exercitar essas conversões.